Fala, coluneiros, tudo bom? Começando aqui mais um podcast, o Papo Coluna. Hoje a gente tem outro convidado espetacular, que eu tive, né, o privilégio de conhecer como amigo, como colega e também como médico também, né? Meu médico, né? Que vamos trocar uma ideia aí de um problema que eu descobri durante essa jornada aí e que, graças a Deus, o Dr. Provenza me colocou em ordem, né? Doutor José Provenza, reumatologista, né? Foi professor da PUC, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. É um grande prazer estar aqui com o senhor, tá? A gente gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua história, né? Sempre a gente gosta de perguntar para os colegas como que veio essa questão, né? De ser médico, de fazer a subespecialidade, contar um pouquinho dessa jornada para gente. Então, primeiro, muito prazer estar aqui, de ser convidado, é uma honra também, né? Estar aqui com o Ricardo, com você, Rafael. É um momento muito gostoso, porque um momento que a gente pode trocar ideias, informações. Vocês são ortopedistas, eu sou reumatologista, e a gente, como especialidade, nós nos complementamos, né? Isso é muito bacana, é muito bom. E, bom, a medicina, eu sempre tive muita paixão pela medicina. Se não fosse medicina, eu seria uma outra área que é completamente distinta da medicina. Eu gostaria de ser militar. Sério. E talvez essa intenção de ser militar, de ser bastante rigoroso com as coisas, me ajudou muito na questão da medicina, a disciplina mesmo, da própria a escolha da medicina. Eu fiz a faculdade de medicina, eu terminei a medicina, eu terminei em 1978. Né? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Bragança Paulista, hoje é Universidade de São Francisco. Assim que eu terminei a faculdade, eu prestei residência. Eu tive um grande professor durante o curso, que eu fiquei apaixonado pela reumatologia. Eu prestei reumatologia na Unicamp. Então eu vim para a Unicamp e, em 1978, fiz a residência em reumatologia com o professor Samara e professor João Francisco Marques Neto. Grandes ícones da reumatologia, né? Vivos, agora não são atuantes mais, mas cabeça sensacional de dois grandes mestres. Terminei em 81, continuei na Unicamp, fiz aí o mestrado, fiz o doutorado lá na Unicamp e fui convidado para fundar o serviço de reumatologia da PUC de Campinas, que foi talvez a maior porta aberta na minha vida, foi ser professor. Eu sempre gostei de dar aula, né? Sempre gostei de ensinar, né? Eu tenho uma paixão pelo ensino. E aí me convidaram, eu fui para lá em 1981, prestei o título de especialista e também entrei na pós-graduação, mas já fui para a PUC para abrir o serviço lá na PUC, né? Então, em 81, eu comecei como instrutor de ensino, passei para professor assistente, adjunto, depois prestei para titular e fiquei como titular até hoje. Eu não me desliguei ainda da PUC, eu estou na PUC ainda, mas eu estou como professor, como se fosse um professor convidado. Eu abri mão da minha carga horária, entreguei essa carga horária para os assistentes, né? Mas eu continuo lá como consultor, vamos chamar assim, né? E aí também enveredei pelo caminho aí da política universitária. Eu gosto muito de organizar eventos, de congressos, jornadas, mesas redondas, enfim. Eu fui ser presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Isso foi 98, 99. Depois me candidatei a presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Fui eleito, fiquei agora 2018 a 2020 como presidente da Brasileira, né? Sensacional, um baita de um aprendizado. Adorei ser presidente da sociedade. Formei bastante reumatologista lá na faculdade, né? Então, acho que mais ou menos uns 80 e poucos reumatologistas que eu formei. E sempre dei aula para o 4º e 5º ano da medicina, o programa. Eu fui chefe do serviço, sempre organizava toda a parte de conteúdo do ensino, né? Então, foi uma fase muito boa. E faço parte ainda da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu faço parte de um grupo de médicos que estudam dor, né? Dor, reumatismo de partes moles, que nós chamamos, né? E fibromialgia.
São as 3 que estão no nosso grupo. Então, essa é uma comissão de estudo de dor, né? Eu dou muita aula agora, me convido muito para dar aula sobre dor, né? Principalmente para falar um pouquinho sobre dor nociplástica, que vocês conhecem muito bem, e o protótipo da nociplástica vocês sabem muito bem, que é a fibromialgia, né? Que é o nosso grande exemplo. E aí, continuei. Agora estou mais no consultório e mais recentemente, e aí eu tive uma grande surpresa. Eu participo a gente tem uma liga chamada Pan-Americana de Reumatologia. Esse aí vou falar um pouco mais de mim aí, um prêmio que eu ganhei aí, que até acho que eu divulguei para vocês aí. Uma vez por ano eles elegem um médico de cada país para receber o prêmio de Master em Reumatologia. E esse ano eu fui contemplado com esse prêmio, eu fui receber esse prêmio no México. Então aí coroou mesmo a carreira, eu fiquei super feliz. E para quem recebe esse prêmio, todo mundo que recebe fala, olha, faltava só esse prêmio na minha vida aí. Mas foi uma surpresa que eu recebi, isso foi muito bacana. Então essa é mais ou menos a trajetória. Hoje eu estou em Indaiatuba, tenho um consultório lá, você conhece lá o IMAP, que é uma clínica sensacional. E eu estou lá praticamente período da manhã, período da tarde. Agora tirei a sexta-feira para descansar um pouco. Extremamente ativo, né? Super ativo. Muito bom. Escrevo bastante, ainda dou bastante aula, agora mais as aulas online, né? Participo muito e não deixo de frequentar os congressos. Agora tem congresso na Bahia, que é o mês que vem, tenho 2 aulas para dar também. Então é sempre na... Doutor Provença, e assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes têm curiosidade ou às vezes não sabem mesmo, né? O que é a reumatologia, né? Se o senhor pudesse explicar, assim, que especialidade que é essa, o que o reumatologista trata e, na continuidade, quais são as doenças mais comuns que o senhor recebe no consultório? Porque às vezes a pessoa tem a doença, nem sabe que é o reumatologista, que é especialista e está procurando, né, outros profissionais. O reumatologista, eu diria assim, entre aspas, ele é o clínico do aparelho locomotor, ele é o clínico, né? E nós tratamos das doenças que acometem ossos, tendões, ligamentos, músculos, articulações, sob o ponto de vista principalmente clínico, né? E a grande parte da reumatologia, que praticamente é o que difere a nossa especialidade, são as doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes que afetam o aparelho locomotor, né? E é uma especialidade não muito grande. Nós somos hoje em cerca de mais ou menos 3.000 reumatologistas no Brasil. Se for comparar com a ortopedia, nós ficamos bem muito longe, lá para trás, né? Mas é uma especialidade que eu diria que ela é essencialmente clínica. Nós fazemos clínica médica o dia inteiro. O dia todo nós estamos vendo o doente de uma maneira muito holística, muito clínica, né? E as doenças mais comuns e mais frequentes que o reumatologista trata, eu diria que talvez seja também mais ou menos parecida com o que vocês... É a osteoartrite. A osteoartrite é o que a gente mais vê no nosso consultório. A dor na coluna vertebral é bastante comum também. Aí nós temos o reumatismo que nós chamamos de partes moles, as tendinites, bursites, as periartrites, que nós encontramos bastante. A osteoporose, que é o reumatologista trata muito da osteoporose, né? A gota, que é uma doença metabólica caracterizada aí por depósito de cristais de ácido úrico dentro da articulação. E as doenças autoimunes, que elas não são tão comuns, mas elas praticamente no consultório nosso ela é forte, porque o encaminhamento dos colegas... Doenças mais específicas assim, e doenças que são mais raras, né? Aí nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, nós temos a artrite reumatoide, a esclerodermia, a dermatopolimiosite e as vasculites. E as espondiloartrites, que é um grupo que hoje a gente tem visto bastante, tem estudado bastante. Então, essas são as principais doenças que nós tratamos. E a fibromialgia, né? A fibromialgia, eu diria até que não dá nem para classificar, porque ela ganha disparadamente se juntar todas, né? Então, a fibromialgia... E, aliás, eu queria fazer um parênteses aqui.
Em 1985, quando eu resolvi fazer a minha tese de doutorado aqui na Unicamp, eu resolvi fazer a tese de fibromialgia. Em 85? Em 85. E em 85, não tinha nenhuma tese no Brasil de fibromialgia. Para eu conseguir um orientador, foi um sacrifício. Tanto é que que eu consegui o orientador, que foi o João Francisco Marques Neto, ele falou, você vai mexer numa coisa, você vai malhar em ferro frio e você vai criar uma baita de uma confusão com essa tese que você vai fazer aí. E aí eu fiz uma tese para tentar demonstrar, a gente estava lá no comecinho, a gente não tinha, a gente chamava a doença de fibrosite, alguns chamavam de miogelose, a gente não tinha estudo, né? Não tinha estudo. E aí eu resolvi fazer um estudo clínico com pacientes com fibromialgia, comparando, ver se tinha alguma alteração em eletroneuromiografia. Né? Essa foi minha tese. Né? Em seguida, praticamente junto com a minha, saiu uma da Unifesp. Então, a minha tese, eu diria que ela foi a segunda tese do país em fibromialgia. O negócio foi crescendo de uma maneira extraordinária, né? Todo mundo começou a estudar a fibromialgia. E a fibromialgia, eu diria que ela ainda a gente não considera ela como uma doença. Nós consideramos ela como uma síndrome. Né? Porque a etiopatogenia, a etiologia dessa doença, ela é extremamente confusa. Né? Então, a fibromialgia, hoje, ela é observada numa proporção de 2% da população, praticamente no Brasil, 2%. Nos nossos consultórios, o número de casos que nós atendemos na reumatologia chega quase, do volume de consultas, quase 15%. Então, é um volume grande de fibromialgicos. A fibromialgia, e vocês sabem muito bem, ela é caracterizada por um quadro de dor difusa pelo corpo, tanto acima quanto abaixo da cintura, tanto do lado direito quanto esquerdo. Antigamente tinha aqueles chamados tender points, que hoje a gente já não usa mais, mas eu uso, porque senão a gente não vai ter nem o que examinar no paciente com fibromialgia, e o exame clínico é importante para você ver se o paciente tem alodínia ou se tem algum quadro de hipersensibilidade ao toque, que é muito comum no fibromialgico. Ele é muito dolorido, o paciente, né? O limiar de dor do fibromialgico é muito baixo, né? E aí, além disso, os doentes com fibromialgia, além de dor difusa pelo corpo, e a característica mais importante é aquela história que ele acorda pela manhã com a sensação de que parece que passou um trator sobre o meu corpo. Essa é a frase clássica, né? É a fadiga, uma fadiga, e essa fadiga ela se estende durante o dia. Normalmente, o paciente com fibromialgia, ele acorda com uma sensação subjetiva de edema nos membros superiores, nas mãos, muita cefaleia, dor abdominal, quadros de disúria, cistite intersticial, colite, alguns casos, né? Depressão e ansiedade as duas situações estão extremamente associadas com a fibromialgia. Hoje, qual é o grande problema do diagnóstico da fibromialgia? Nós não temos um marcador sorológico ou um marcador biológico para essa doença, né? O diagnóstico é quase que estritamente clínico, né? E precisa tomar muito cuidado, que fibromialgia ela mimetiza uma série de outras doenças. Precisa tomar cuidado, se você pega uma pessoa um pouco mais idosa com emagrecimento, perda de apetite e tudo mais, você pode estar numa paraneoplasia, um doente que pode estar com uma outra doença, com fadiga, dor muscular, uma polimiosite, né? Precisa ficar atento com... Né? Distúrbios metabólicos, diabéticos, hipotireoidismo, tem uma série de doenças, né? Miastenia graves, né? O diagnóstico, então, assim, né, o senhor acabou de falar que não tem marcador, o diagnóstico, claro, é clínico, né? Mas quando que o médico ou até o paciente ele deve suspeitar, né, que pode ser a fibromialgia, e se existem critérios hoje definidos, né, para o médico que faz a avaliação ali, falar, esse paciente ele tem alta probabilidade que realmente seja
fibromialgia? A primeira é dor difusa pelo corpo. Número 2, alteração da qualidade do sono. Sono não reparador. Presença de fadiga durante o dia. Alterações intestinais, como constipação. Pacientes, algumas vezes, com quadro de depressão, de ansiedade. Basicamente, esse é o conjunto. E, principalmente, a gente tem que ficar atento que esse quadro é um quadro persistente por mais de 3 meses de sintomas. Então, é uma coisa crônica, né? E para nós, médicos, que nós temos que estar muito atento com o diagnóstico diferencial, como eu havia falado para você. Né? Tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico diferencial. Exclusão, né? Exatamente. Então, basicamente... Agora, qual que é o grande problema também na fibromialgia? É o tratamento. Né? O tratamento da fibromialgia, o carro-chefe disso é o exercício físico. E aí a gente encontra um grande problema que é a cinesiofobia. Sim, o medo do movimento. Né? Ele não tem medo de se movimentar e ele se cansa muito. Ele entra numa fadiga com muita facilidade. Né? Então, a primeira coisa, nós temos que, com muita calma, mostrar para o paciente que quando ele faz exercício, ele melhora uma série de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina. Isso melhora bastante a qualidade e a questão da dor. Os medicamentos na fibromialgia também é uma coisa que o efeito não é tão duradouro. Tanto é que nós, quando entramos, os medicamentos mais importantes que nós usamos aí estão dentro do grupo dos medicamentos dos antidepressivos, né? Então, que há um preconceito também às vezes, né? Exatamente. E então, eu não vou entrar em detalhes de nomes de medicamentos, mas basicamente o que mais a gente usa são esses inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que vocês conhecem muito bem, os exercícios físicos, que a gente faz bastante, e uma coisa muito importante na fibromialgia é a gente com esses doentes, ter bastante compaixão. São sofredores. E a família também, né? Muitas vezes o que ocorre é que a família olha para o companheiro, vê a sua esposa e acha que a sua esposa ela está se queixando demais diante do que ele está vendo. Não existe uma compreensão legal boa. Então, tanto no trabalho quanto em casa, às vezes o fibromialgico ele é marginalizado, porque ele se queixa. Né? Ele se queixa e ninguém tolera a queixa constantemente. Então, ele acaba ficando um pouco isolado. Então, a primeira coisa de importância no tratamento é conversar com a família, sobretudo com o marido ou com a mulher, explicar direitinho que a situação ela é verdadeira, ela existe e não é da cabeça do paciente. Se ele está depressivo, ele está depressivo porque ele é um doloroso ou um dolorido crônico. Né? Por isso que ele tem alterações do comportamento e do humor. Porque as áreas de percepção de dor, ao nível do sistema nervoso central, a região da ínsula e a região do córtex cerebral, elas se comunicam. A área do humor ali é uma coisa que está muito relacionada. Isso é interessante, né? Porque a gente que é ortopedista e coluna se mistura muito, como a gente havia falado antes. O paciente de fibromialgia, o que eu vejo assim, é a grande dificuldade, primeiro, de você comprovar, né, ou convencer da doença, porque as pessoas elas vêm até o consultório na expectativa de que vai fazer uma ressonância, um exame de imagem para ter um diagnóstico, para ter algo que comprove, não só para elas, mas para o seu cônjuge ou para, sei lá, para o seu chefe no trabalho, né? Exame laboratorial e por ser um diagnóstico de exclusão é muito difícil. Então, fica muito naquele inconsciente popular de que é uma doença inventada, que a gente já ouviu, né? Às vezes dentro do consultório, falou, não, mas isso aí, fibromialgia não existe, né? E eu entendo quando o senhor fala assim dessa dificuldade, né? Da compreensão da família, as pessoas entenderem que a doença é real, que o paciente sofre. E aí dentro da nossa área, né? Até chamo a atenção que
quantas e quantas vezes a falta de crença no paciente está do nosso lado também. Muitas vezes a gente acaba indicando procedimentos invasivos para um paciente que não teria essa necessidade, né? Perfeito, Ricardo. Uma coisa que é importante e a gente tem visto, e isso deve servir também para a ortopedia, muito cuidado quando você usa questionários para você operar um paciente e mensurar a dor do paciente. Muitas vezes a fibromialgia, ela desorganiza um pouco, ou ela, entre aspas, ela contamina um pouco a análise de questionários, principalmente para nós, que nós avaliamos a questão da artrite reumatoide. Né? Nós temos critérios para a gente ver se o paciente está entrando em remissão ou não. Só que a fibromialgia interfere muito no resultado das nossas métricas. A métrica para a gente ver se o paciente tem DAS 28 ou CDAI, que são métricas, né, que nós usamos. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque a fibromialgia ela interfere no resultado de análise, principalmente quando você vai operar um paciente. Precisa ter muito cuidado da gente valorizar isso daí. Né? Então... E me fale uma coisa, doutor Provenza, a dificuldade, né, de a gente conseguir conversar com o paciente, fazer ele, né, tomar essa decisão de saída do sedentarismo ou de começar uma atividade física por conta dessa questão aí de ser necessário a parte física. O que seria mais recomendado para ele de exercício para ele poder melhorar esse quadro de dor, como uma exposição gradual e uma coisa que ele consiga tolerar para continuar? Esse é um ponto importante, porque nós temos que sentir... Na verdade, qualquer tipo de exercício pode ajudar o paciente, desde que ele seja prazeroso para o paciente. Então, nós temos que ir por esse caminho. Né? Mas vamos falar um pouco de literatura, né? O que mostra mesmo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não, mas é uma coisa que a gente vê poucas pessoas fazendo. Tai Chi Chuan. Tem uma ação, e a literatura é vasta, mostrando que o Tai Chi Chuan funciona extremamente bem no alívio da dor dos pacientes fibromiálgicos. A piscina, então a hidroterapia, a hidroginástica funciona muito bem. O pilates vai muito bem. Os exercícios de impacto, não. Os pacientes se sentem muito fadigados e doloridos com o exercício de impacto. Então, eu diria que os exercícios aquáticos, os exercícios de solo, a dança é uma coisa muito interessante. Tai Chi Chuan. Então, são exercícios muito bons para os pacientes. Né? O Tai Chi e a dança, talvez pela questão também mental. Corpo. Isso. Mente e corpo. Né? Isso aí é uma coisa muito importante. E meditação. Né? É uma coisa que o paciente se sente bem também. Técnicas de meditação. Isso no yoga, por exemplo, ele pode aprender também. Isso aí é uma coisa interessante. Por outro lado, outras medidas, como por exemplo a acupuntura, ela tem resultados muito momentâneos, passageiros. Ajuda, mas são muito passageiros. Né? Então, alguns casos eu tenho indicado, mas é muito raro quando eu indico acupuntura. Né? Até pela questão do limiar de dor, às vezes é muito dolorido, né? Gerando estímulo. E a importância do sono, que nem o senhor falou, né? Eu já li alguns artigos que tentam associar, né, a privação do sono ou o sono não repousante com, não digo assim a etiologia ou a presença, mas a piora da fibromialgia. Isso é totalmente verdadeiro e eu vejo que a qualidade, a entrada de ondas alfas no sono delta, né, que é o sono reparador, né, que é a fase 4 do sono, chamado sono não REM. Os pacientes fibromiálgicos, eles dormem muito pouco nesse período do não REM. Né? E ele é fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Por exemplo, eu costumo usar bastante no consultório. Eu não sei se a gente pode comentar um pouco sobre medicamentos, claro, né? Que funciona muito bem. São basicamente duas medicações que eu uso bastante, que ajudam no sono e melhora a qualidade, melhora a dor e o sono, que é a amitriptilina, né? E a pregabalina, que são as duas mais utilizadas. Eu desaconselho
mas totalmente indutores de sono. Por exemplo, o Zolpidem. Também porque realmente isso dá uma dependência muito grande e ele não melhora a qualidade do sono, ele só induz o sono. Então as pessoas se confundem e acabam usando indutores de sono, né? Então, dorme, mas não é um sono de qualidade, né? Não é um sono de qualidade, né? Agora, a amitriptilina, a pregabalina tem devolvido ao paciente uma qualidade melhor do sono, o paciente se sente melhor pela manhã. E doses pequenas. Você não precisa usar doses altas, em torno de 10 miligramas de amitriptilina, de 10 a 25. 10 miligramas é o suficiente. Pregabalina, de 50 a 75, não precisa mais do que isso. Você minimiza também os efeitos colaterais, né? E tem um efeito terapêutico necessário. E na fibromialgia, a gente sabe que não adianta você lançar mão de anti-inflamatório. Interessante. Não funciona o anti-inflamatório, não adianta. Muito menos o corticoide, né? Então, nós temos que trabalhar com exercícios físicos, esses que eu acabei de citar, melhorar a qualidade do sono do paciente. E uma coisa que eu ultimamente tenho até falado um pouco, fui até convidado para falar nesse congresso aí, sobre um pouquinho sobre espiritualidade e dor, né? Esse é um tema que a gente tem visto. A cardiologia está trabalhando com isso já há muito tempo, nós estamos até um pouco atrasados em relação a isso, né? Mas como a espiritualidade ajuda em todos os sentidos, sim, sobretudo nos pacientes fibromialgicos, né? Então essa abordagem, no meio da consulta, a gente poder conversar um pouco com o paciente a respeito de como é que ele entende essas questões, não de religiosidade, e sim de espiritualidade. Então é uma coisa que tem colaborado na melhora dos pacientes. E tem embasamento isso aí. Tem embasamento científico. Como ele diz, né? Mente, corpo e espírito. Né? Não tenha dúvida. Tem a ver, sim. Bastante. Você vê que é um tema bastante relevante, né? Se a gente for fazer um podcast, dá para fazer só sobre fibromialgia, com certeza. Dá para falar bastante. Só um minutinho. Vamos baixar um pouquinho esse ar, eu tô congelado aqui. Não, subiu porque eu vou subir aqui, ó. O vento tá vindo bem na gente aqui, ó. Tá frio pra caramba também. É que eu tô de colete. Eu acho que a gente pode ir para uma última pergunta sobre fibromialgia, que é uma curiosidade. Pode fazer. E aí a gente pode falar das drogas, dessa evolução, né? Falar um pouquinho de artrite reumatoide, entrar nas espondiloartropatias, né? Vamos embora. O diferenciar é uma coisa que é bastante interessante para o paciente entender qual que é a diferença de osteoartrose e osteoartrite, né? Que as pessoas acham que eu tenho artrose, eu tenho que ter dor. E às vezes a gente vê que o paciente tem artrose, mas tá super bem, né? 75 anos com a gonartrose ferrada e o cara tá lá, ó, caminhando, pedalando, né? Ontem eu atendi um paciente, ele é um empresário aqui de Campinas, praticamente sem compartimento medial, nada, zero, zeradinho. Né? Ou subcondral ou subcondral. Perfeito, obrigado. Nada de dor. Interessante. Mas ele fez 7 dias de academia. Músculo, né? Ele é fininho, só músculo. Falou, Provenza, eu queria esperar um pouquinho, porque eu ia encaminhar para o cuidado. Falei, vamos esperar. Sim. Vamos. Você é jovem. Não é só radiológica? Só radiológica. Bom, então assim, como eu falei, né, a fibromialgia ela é uma doença aí bastante prevalente e a gente pode talvez convidar o Dr. Provenza novamente para um novo podcast só sobre fibromialgia. Mas para a gente poder avançar, Dr. Provenza, com relação à fibromialgia, como você colocou que lá em 85 foi uma tese de doutorado sua para 2025, então a gente está falando aí de um hiato temporal bem grande, né? São 40 anos aí. O que mudou de lá para cá? Porque assim, até hoje a gente, como o senhor mesmo colocou, não tem o diagnóstico, né? Não tem uma forma assim bem conclusiva de dar esse diagnóstico para o paciente. O que tem de evolução? Foi só em drogas, métodos de abordagem? O que mudou na fibromialgia nesses 40 anos? Olha, o que mais mudou foi a questão da neurofisiologia dessa doença. Nós estamos estudando muito a questão, entendendo que a fibromialgia, ela tem Nós acreditávamos que a fibromialgia, a dor partia exclusivamente dos nociceptores musculares. E, na verdade, não é bem isso. Hoje nós sabemos que a fibromialgia é uma doença ligada à sensibilidade do sistema nervoso central.
é a sensibilidade central. E isso tem uma ligação fortíssima, como eu falei, dos neurotransmissores. Tem nós estamos estudando agora inflamação, principalmente inflamação das células da glia, a relação das células da glia com os neurônios, sobretudo no gânglio da raiz dorsal. Nós estamos, inclusive, essa é uma outra aula que eu vou dar no congresso, mostrando, inclusive, uma certa ligação de imunoglobulina IgG de pacientes fibromiálgicos, quando testadas em biópsias de gânglios de raiz dorsal de ratos, mostrando uma conexão principalmente com uma conexão com células da glia desses ratinhos. Então tem soro de paciente fibromiálgico com soro de paciente normal. Então nós estamos observando que, será que existe algum componente imunológico nessa doença? Nós estamos caminhando por aí. Alguns torcem o nariz na reumatologia e falam, vocês estão forçando a barra, gente, para com isso. Não tem nada disso. Então, tem 2 trabalhos lindíssimos na literatura, que depois eu posso até passar para vocês, mostrando uma agressão nas células da glia, principalmente nas células da glia, por imunoglobulinas IgG de pacientes que são pacientes com fibromialgia. Então, onde é que está caminhando? Nós estamos indo para o lado do estudo da dor, sobretudo na neurofisiologia. O diagnóstico, a etiopatogenia, nós vamos fechar por aí. É aí que nós temos que continuar, estudando os neurotransmissores, os receptores desses neurotransmissores, os receptores de serotonina, não só a serotonina, mas os seus receptores. A parte genética já tem alguns estudos mostrando 3 ou 4 genes predominantes nos pacientes fibromiálgicos. Inclusive, genes ligados aos receptores de serotonina. Tem uma série de trabalhos mostrando essa parte genética ligada à fibromialgia. Então, eu acho que evoluiu aí. Onde não evoluiu? Onde não evoluiu foi na medicação, no tratamento. A única coisa que a gente tem agora melhorado um pouco é a educação. O entendimento, a educação. Isso tem ajudado muito. Certa vez, lá, há quase 35, 40 anos atrás, que não tinha nem CD, tinha aquelas fitas cassetes grandonas. Nós convidamos uma fisiatra, Batistella, que é lá da USP, que ela é fisiatra, né, de lá, o doutor Eduardo Martinez e eu, nós gravamos uma fita. Nessa fita tinha todos os esclarecimentos do que era a fibromialgia. Juntamente com essa fita, alguns exercícios que a dona de casa poderia fazer em casa, no tapete de casa. E fizemos um estudo. Para alguns pacientes a gente entregava a fita, que era para inclusive o marido assistir junto com ela. E para outro grupo a gente não entregava a fita. A melhora nós até publicamos isso aí, sensacional quando você educa. Quando você educa, sem remédio, hein? Quando você educa e faz exercício, o paciente melhora demais. Então, eu acho que, como você me perguntou, é a neurofisiologia. Nós estamos estudando bastante essa parte, sobretudo de inflamação. Muito interessante essa questão da educação em dor, né? Porque a gente vivencia isso no consultório também, né? Então, a gente sabe que muitos pacientes, a gente não faz nenhuma mudança terapêutica do ponto de vista, né, de intervenção medicamentosa ou intervenção cirúrgica. Com a educação, de 80% vão ter um ganho de melhora clínica só por entender o que está se passando. Barreto, eu te pergunto, falar até para vocês dois, Ricardo também. Quantas vezes, isso aí, é que a gente agora, quando a gente é médico novo, parece que o bonito é fazer receitas longas, com 10, 12, 13, 14 itens. Você vai ficando mais velho e você vai entendendo melhor que o doente vai em busca de você de uma palavra. Ele está com medo. Ele quer, a primeira coisa que ele quer é esclarecimento, se ele tem uma doença grave ou não. Tem doentes meus que saem do consultório sem nada, sem nenhuma prescrição. Me abraça e fala assim, muito obrigado, vim aqui, é exatamente para isso que eu queria ficar mais calmo. Então eu acho que o diálogo, as consultas devem ser
Aí nós vamos entrar numa outra área, que é a área da educação, que eu gosto muito também, mas infelizmente nós estamos vendo que as coisas não estão indo por esse caminho. As consultas deixam muito a desejar, vocês sabem, eu não vou entrar em detalhes por que elas deixam a desejar, mas como eu sou ainda e nós somos ainda da velha guarda, nós atendemos diferente esses pacientes. Então os pacientes se sentem bem, acolhidos, né? Então essa história de você ter a compaixão, de você conversar, isso é muito importante, sobretudo em doenças crônicas. Em doenças agudas, nem tanto, mas na doença crônica, ela é fundamental que você tenha tempo para o paciente. Espetacular. Isso aí, né? E vamos falar agora um pouquinho de outras doenças, né, Barreto? Senão a gente vai ficar aqui, que eu falei, que o tema é muito interessante, né? Para todo mundo, né? Eu queria que o senhor diferenciasse uma coisa, assim, que eu escuto muito nos consultórios, né? A gente, lá no início, o senhor falou que trata a osteoartrite, né? Como é que o senhor explicaria para o paciente que está em casa entender facilmente o que é artrose e o que é artrite? Qual que é a diferença das duas? E as duas doem ou é só quem tem osteoartrite? Como é que o senhor explicaria isso para as pessoas entenderem? Na verdade, isso é uma sequência, é uma evolução do nome da doença, porque basicamente é a mesma coisa. Artrose, osteoartrose e osteoartrite são praticamente a mesma coisa, é a mesma doença. Por que o último nome osteoartrite? Porque outrora, nós imaginávamos, e eu sou bem dessa época, que a doença artrose era uma doença puramente degenerativa. E isso não é verdade, né? É uma doença degenerativa e inflamatória. Então, o melhor termo para nós usarmos hoje é osteoartrite. Esse é o nome correto. Osteoartrose é até errado usar, a gente já não usa mais. Ou a gente usa artrose, ou a gente usa osteoartrite. Esses são os dois nomes que a gente usa. Isso a gente ensina na faculdade, que é dessa maneira que a gente conduz. E é verdadeiro, que vocês, muito mais do que eu, quando vocês abrem uma articulação para isso, vocês veem que a membrana sinovial, ela tem um processo inflamatório, ela está lá com aquela inflamação, né? E aí você tem lá, dentro desse líquido sinovial, metaloproteinase de monte, né? Você vê que tem realmente uma destruição proteica, né? Então, é uma doença inflamatória e degenerativa. Então, o nome melhor para essa doença é osteoartrite. Legal. Aproveitando um pouquinho para tirar outra dúvida, para esclarecer, né? Que o pessoal também confunde muito, né? Osteoporose e artrose. O que é cada uma? Só para uma coisa para os leigos mesmo. Então, só para que quem está nos ouvindo aqui, a artrose é uma doença que ocorre na cartilagem articular. Só lembrando que a cartilagem, ela se parece muito com a cartilagem do nariz, da orelha. Ela é mole. E ela tem um tipo de célula que não está no osso. Então, ela é uma doença de cartilagem. Osteoporose é uma doença óssea, né? E lembrar que no osso, nós temos... Algumas pessoas imaginam que o osso é uma coisa morta, é seca, dura, que não tem vida. E, na verdade, não. Ela é composta de material orgânico e mineral. E não tem absolutamente nada a ver com artrose. Artrose é cartilagem, osteoporose é osso, né? E aqui na questão do osso, vocês todos já sabem a importância de nós ganharmos massa óssea. Só para recordar para quem está nos ouvindo, normalmente a gente ganha massa óssea até mais ou menos 30 anos de idade. Depois dos 30 anos, nós, os homens, vamos perdendo lentamente a massa óssea, enquanto que a mulher, quando chega ali por volta da menopausa, ela mergulha de ponta, que é chamada osteoporose pós-menopausa. Então, a minha colocação e sugestão? Precisamos ganhar osso até 30 anos de idade. Depois de 30 anos, nós vamos começar a descer a serra, devagarzinho, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, ter bons hábitos aí, né? A gente, todo mundo sabe a importância de nós termos bons hábitos aí para ter uma boa massa óssea, né? Dentro dos bons hábitos, provavelmente a gente vai tocar nesse assunto, né? Eu tenho certeza que o senhor vai falar sobre atividade física, né? Uhum. Para manutenção dessa massa óssea. Mas voltando um pouquinho na questão da osteoartrite,
Por que alguns pacientes, agora há pouco a gente estava falando, o senhor até citou um exemplo de um paciente com uma artrose bem avançada de joelho. Por que algumas pessoas chegam lá nos seus 75 anos com uma artrose radiológica muito ruim e sem dor, sendo ativos, e outras pessoas que têm uma artrose um pouco mais leve, têm muita dor e muita limitação? Então, como eu tinha falado, mesmo usando o exemplo também da fibromialgia e usando a questão do limiar de percepção de dor, todos nós temos um limiar de percepção de dor, né? Então, tem pessoas que têm um limiar muito baixo de percepção de dor e qualquer estímulo periférico, seja dele dentro da articulação ou ao redor da articulação, nos tendões e ligamentos, ela tem uma percepção de dor muito alta, né? E existem algumas articulações que são mais sensíveis, que têm mais nociceptores do que outras. Por exemplo, os quadris, joelhos, que são articulações que têm uma quantidade muito grande de nociceptores, que são, para quem está nos ouvindo, são receptores que mandam informação para a medula, da medula para o cérebro, né? E aí a gente tem aqui a noção da intensidade da dor. Então a dor parte da periferia, vai para a medula, da medula sobe para o cérebro, e ali você tem a construção da dor. Então tem pacientes que são extremamente sensíveis, com limiar muito baixo de dor, e outros que têm limiar alto, né? Como eu tinha explicado, né, o paciente foi ao consultório com uma perda muito importante de cartilagem, praticamente quase que não tinha mais superfície ali de cartilagem no joelho e praticamente sem dor. Mas ele fazia muito exercício, ele tinha bons hábitos, uma boa musculatura, forte. Isso tudo contribui para que a pessoa sinta menos dor. Interessante, né? Essa questão muscular, né? A gente vê que o envelope, né, de partes moles, ele muitas vezes ele traz não só a estabilidade, né? Mas além da estabilidade, ele traz também a prevenção, digamos assim, de fraturas, prevenção de piora da progressão, né? E agora o senhor dizendo que, inclusive, diminui, né, a chance do paciente ter dor, né? Exatamente. Então, dando sequência, tem duas doenças que são muito frequentes também, que a gente acaba tendo em conjunto no consultório. Uma, a artrite reumatoide, né? O lúpus, um pouco menos para nós, né? Mas é uma doença muito prevalente na sua área aí. A gente abordar um pouquinho essas duas doenças. Talvez o lúpus para a ortopedia não seja uma doença tão comum, mas tem que lembrar da necrose asséptica da cabeça do fêmur. Então, nós não sabemos se somos nós os causadores dessa necrose ou se é a própria doença lúpica, porque nós somos os prescritores de corticoide, né? E o doente com lúpus eritematoso sistêmico, ele faz uso, em determinada época da doença, de altíssimas doses de corticoide. E isso pode realmente levar o paciente a ter complicações articulares. Sim. E uma delas é a necrose asséptica da cabeça do fêmur. O lúpus, ele é uma doença autoimune, para quem está nos ouvindo, é uma doença em que, pelo menos até o momento, não tem bactéria, não tem vírus, nada disso. O doente fabrica anticorpos contra o próprio organismo, uma doença autoimune, caracterizada, então, pela presença desses anticorpos que vão agredindo estruturas celulares, principalmente agredindo o endotélio do vaso, dando quadros de vasculite. E o grande problema do lúpus eritematoso é a deposição desses complexos imunes, dessas imunocomplexos que vão se depositando na parte do endotélio do vaso, levando a quadros de vasculite. Aí a vasculite, que é uma inflamação dos vasos sanguíneos, pode ocorrer em qualquer parte do organismo. Vamos para a parte mais comum, pele. A pele do paciente lúpico, normalmente aparecendo aquelas lesões chamadas de asa de borboleta, né? E normalmente o paciente com lúpus tem também uma alteração nas extremidades que nós chamamos de fenômeno de Raynaud, que é uma tríade vasomotora caracterizada por palidez, cianose e eritema. Então fica branco, roxo e vermelho. Esse é o fenômeno de Raynaud. Alopécia, que é a queda de cabelo. E o quadro clássico, que aparece que quase em 100% dos casos, 90% a 100%, que é a dor articular. A dor articular no lúpus, ela cursa mais com dor articular do que com artrite.
tem pouca sinovite. Então, esse é o lúpus que ocorre em mulheres jovens. Normalmente, a faixa etária vai dos seus 25 aos seus 45 anos de idade, né? A gente vê bastante paciente nessa faixa etária. E o lúpus é uma doença que, talvez o lúpus seja a doença mais clínica da medicina, que tem mais sinais e sintomas. Eu acho que ninguém ganha do lúpus. O lúpus pode começar com uma febre. O lúpus pode começar com uma lesão cutânea, uma alopecia, fenômeno de Raynaud, dor articular. Pode começar com uma pleurite, uma pneumonia, uma pericardite, derrame pleural. Aí eu vou contar para você, é um monte. Todos os tecidos, né? Que às vezes acaba atrasando, né, o diagnóstico também. Atrasa o diagnóstico. Né? E o que acontece? Esses doentes acabam ficando perambulando de consultas em consultório em consultório, né, em busca de um diagnóstico, né? Então é uma coisa que às vezes quando chega para a gente fica preocupado porque já vem com lesão renal, lesão oftalmológica, neurológica. O grande problema do lúpus a vedete é o rim. O rim e sistema nervoso central, esses são os dois principais, né? Então essa é uma história mais ou menos do lúpus eritematoso. E o lúpus o diagnóstico tem marcador, né, doutor? Então, no lúpus a gente tem um conjunto de exames complementares que a gente faz no consultório. Um deles que é um guarda-chuva, que é o FAN. O FAN todo mundo sabe que é o fator antinuclear. Mas muito cuidado, porque o FAN, eu recebo muito no consultório, FAN positivo. Cuidado com duas coisas no FAN: título e padrão. Qual é o título e padrão que a gente vê mais no lúpus? Título 1/160 para cima. 320, 640, vai subindo em progressão geométrica. E o padrão dele? Homogêneo. Toda a célula corada. Esse é o padrão clássico do FAN do lúpus. E aí nós temos todo um rol de exames complementares, que são a pesquisa do anti-DNA, do anti-SM, aí vai embora os anticorpos específicos. Não vamos entrar em detalhes nisso daí, né? Agora, tem critérios, né? Então a gente tem critérios, são basicamente 10 a 11 critérios que nós temos para fazer o diagnóstico. E eu tenho muitos casos de lúpus no consultório. O que difere da artrite reumatoide? A artrite reumatoide também é uma doença autoimune, mas mais contida. Mais contida. Ela não é como o lúpus eritematoso, que é um tiro de cartucheira. Né? Na artrite reumatoide ela tem mais um alvo. O alvo principal da artrite reumatoide é a sinóvia, é a membrana sinovial. Não tem doença reumática que mais agride sinóvia do que a artrite reumatoide. Essa ganhou, é a campeã. Então você tem anticorpos, que é o chamado fator reumatoide. O fator reumatoide, ele é uma IgG, uma imunoglobulina contra uma IgM. Ele detecta uma alteração na cadeia. Olha, uma imunoglobulina agredindo uma própria imunoglobulina do próprio paciente. É o sequenciamento desses aminoácidos que estão ali no fragmento FC e FAB tem o FC. Você tem anticorpos contra aquele fragmento. E aí você tem a formação desses imunocomplexos que vão depositando na membrana sinovial e dando todo aquele quadro de hiperplasia sinovial, e crescimento, e substâncias inflamatórias, interleucinas produzindo fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 1, e aquela agressão de membrana sinovial e articular. Em alguns casos você tem envolvimento pulmonar, pode ter envolvimento pleural, ocular, mas é menos. A doença ela é muito mais voltada para a articulação. E é uma doença extremamente incapacitante. Se você não faz um diagnóstico precoce, ela é extremamente incapacitante. E aonde nós avançamos agora? Nós avançamos no tratamento, né? No tratamento da artrite reumatoide, nós avançamos com os medicamentos imunobiológicos.
Então, hoje a gente diz o seguinte: é um pecado você deixar um doente com artrite reumatoide aparecer deformidade. Sim. Com o que nós temos de arsenal terapêutico, ou você errou o diagnóstico, ou você não sabe prescrever, ou negligenciou. Conta para nós um pouquinho, tem uma característica clínica, né, de quem tem artrite reumatoide, né? E falar um pouquinho dessas deformidades. Aqui, graças a Deus, que o senhor falou, a gente tem feito um diagnóstico mais precoce e hoje a gente tem esse avanço aí, né, de tratamento que estão evitando que chegue, né, num quadro grave aí de deformação, né? O clássica artrite reumatoide, a clássica, primeiro, lembrar também que é mais em mulheres. Né? Dá mais ou menos 3 mulheres para um homem, 3 a 4 mulheres para um homem. Né? A faixa etária, ela é um pouquinho maior do que a faixa etária do lúpica. E a clássica artrite reumatoide, ela é de uma poliartrite. Quando eu falo poliartrite, eu estou falando de várias articulações, para quem está nos ouvindo. E ela gosta muito das pequenas articulações das mãos. Ela gosta muito das interfalangianas proximais, da segunda e da terceira metacarpofalangiana. Pô, é engraçado, quase não gosta da quarta e da quinta. Ela gosta dessas duas aqui, das interfalangianas proximais, caracterizada então por dor e rigidez. E a rigidez matinal que o paciente tem é uma rigidez duradoura. Quando eu falo duradoura, é acima de 1 hora. Diferente da artrose. A artrose, o paciente levanta da cama com artrose, ele vai até o banheiro fazendo isso aqui, já acabou a dor. A artrite reumatoide é 1h30, 2h30. Tem pacientes meus que vão até o meio do dia, até na hora do almoço, com rigidez. Então, a rigidez matinal da artrite reumatoide é clássica. Se você perguntar para o paciente, lembrar desse detalhezinho, como é que é a sua rigidez? Ele fala, olha, 2 horas, 1h30, 2 horas para passar essa rigidez. E aí isso começa a evoluir, além das mãos, uma outra articulação muito envolvida é o punho. Com aumento de volume, aumento de temperatura, normalmente na artrite reumatoide não dá rubor. Diferente de uma doença que dá muito rubor, que é a gota. Sim. A gota não tem nada a ver com artrite reumatoide, mas ela dá muito vermelhidão. E outra coisa importante na artrite reumatoide, o início da doença é insidioso, é lento. Lento. Diferente de uma artrite infecciosa ou da gota, que o início é abrupto. Aqui não é lento, vai se instalando lentamente. E isso pode se estender para as demais articulações, para os pés, tornozelos, joelhos. Né? A artrite reumatoide, ela não é muito chegada em ombro e quadris. Pode envolver, mas não é tão importante. Então, basicamente, era isso, em termos de diferença entre artrite reumatoide e lúpus eritematoso. E lembrando aqui que as pessoas que estão assistindo, né, assim, a população em geral chama, né, a artrite reumatoide da artrite no sangue, né, porque pelo fato de conseguir detectar, às vezes, do fator reumatoide, né? E, então, não confundir, que nem o senhor falou, né? Assim, a artrite, doença articular, né? Da osteoartrite com a doença artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? Então, só para reforçar para as pessoas, para não ter confusão. Foi bom, né, você né? tocar nesse assunto. Você sabe que há mais tempo atrás, falar em... o meu filho, exemplo, né? O paciente chegando, meu filho teve reumatismo no sangue. Isso aí é febre reumática. É um reumatismo, é uma doença reumática causada por uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico, que dá uma dor de garganta. Depois de 21 dias, mais ou menos, o paciente, a criança, começa com artrite, inchaço nas articulações. É interessante a febre reumática, porque a dor na febre reumática, ela dói uma articulação, no dia seguinte dói a outra, mas aqui sarou. Migratória. Sai da migratória, ela vai mudando de posição. E não fica, né? E não fica. E o grande problema da febre reumática é afetar o coração, né? A válvula cardíaca. E as mães se referem meu filho teve reumatismo no sangue quando ele era pequeno. A gente não vê tanto mais, né? O que mudou aí? Né? Eu acho que o que mudou foi, principalmente, eu acho que o tratamento precoce dessas
infecções de Amigdalites, né? orofaringe, né? Acesso ao atendimento médico. Ela melhorou muito. Sim. O país melhorou pra caramba. Né? Hoje não tem uma criança que fique sem... Os programas de atenção básica à mulher, às crianças e tal, está muito forte. Então, rapidamente a gente consegue detectar a infecção de garganta, já tratar rapidinho. Então, a gente consegue evitar que aconteça a febre reumática. Atendi de monte febre reumática. Eu não vejo mais. Olha, para ser sincero, acho que faz mais de 10 anos que eu não vejo um caso de febre reumática aguda no consultório. Bom, nós vamos falar ainda de mais duas doenças que eu acho que é bem interessante para a população saber um pouquinho, que é a gota e depois a espondilite, né? Então, eu queria perguntar primeiro sobre a gota. Que a gente escuta muito assim, as pessoas nem se referem mais à gota, eles só falam do ácido úrico. Eu tô com ácido úrico elevado. A gota e o ácido úrico, elas são casadas mesmo ou isso não é real? Primeiro eu vou te dizer uma coisa interessante sobre a gota. Dizem que a gota ocorre em pessoas inteligentes. Eu tenho um professor que fala assim, eu já tive filho, plantei uma árvore, escrevi livro, só falta ter gota. Mas por que essa história do ácido úrico, né? O ácido úrico, todos nós temos ácido úrico. Todos nós temos ácido úrico. E da onde vem o ácido úrico? O ácido úrico vem da degradação das proteínas, né? Principalmente vem da degradação das purinas. Lembra lá da adenina, guanina, enfim. Então, o ácido úrico vem da degradação das purinas. Todos nós temos ácido úrico. O normal do ácido úrico fica em torno de mais ou menos 6,5 a 7 miligramas no sangue. Quando ultrapassa esse limite, a solubilidade do ácido úrico, para se dissolver esse ácido úrico, ele começa a ficar insolúvel. E ele pode precipitar em forma de cristais. Esses cristais são microcristais que se depositam dentro das juntas. E qual a junta que mais a gota gosta? Dedão do pé. Esse é o primeiro, né? E quando acontece ali, a gente chama isso de podagra. Fica vermelho, quente, de repente, e normalmente, é interessante, o doente deita bem e acorda pela manhã com a articulação do metatarso falangeal, a primeira articulação, dedão do pé, inchada, vermelha, quente, e não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar, não põe sapato. Normalmente, a crise de gota, ela dura cerca de mais ou menos 7 dias. Com o médico, sem médico e apesar do médico, a gota vai embora sozinha. Mas você tem que aguentar 7 dias. Esse que é o problema. Ninguém vai aguentar 7 dias. Então, basicamente, a gota é diferente da artrite reumatoide, das outras doenças. Ela tem um pico, depois ela vai lá para baixo rapidinho. Ela desaparece. E a gota ocorre mais em homens do que mulheres. Começa a ficar mais frequente na mulher pós-menopausa. Mas antes da menopausa é difícil encontrar uma mulher com gota. É mais em homem. E é interessante, alguns pacientes, não basta você ter ácido úrico alto, talvez vai na sua pergunta, não basta você ter ácido úrico alto para dizer que você tem gota. Às vezes você tem, o normal seria 6,5, 7, você tem 11, 12 de ácido úrico e não tem gota, não tem crise. Teve. Então você tem que ter uma predisposição genética para ter a gota. É uma doença autoimune também? Não, é uma doença estritamente metabólica. Ela é metabólica. E nessa questão aí que a gente ouve muito, né? A questão dos hábitos alimentares que podem precipitar uma crise, né? O que é mais comum, assim, de a gente ver que aconteceu, que antecedeu aquela crise? Os meus pacientes chegam no consultório, doutor, normalmente eles vêm com um pé com sapato e um pé com chinelo. Ou vem o outro, vem descalço, né? Outro pé, né? E ele fala assim, esse final de semana foi pé na jaca.
O que acontece? Existem alguns alimentos e algumas bebidas que têm uma quantidade maior de purina. Entre elas, a cerveja e o vinho, que tem bastante, frutos do mar, miúdos de frango ou de boi e alguns grãos, né? Grão de bico, ervilha, que tem. Então é o seguinte, o que acontece? Como é que nós fazíamos antigamente? Chegava no consultório, a gente proibia isso. Isso aqui é um veneno. Você não pode mais. Isso começou a tornar a vida dos pacientes muito chata. Mas, doutor, um churrasquinho, uma cervejinha que eu gosto de tomar, não vou poder mais, tal. Aí começaram as pesquisas. Se você fizer uma dieta extremamente rigorosa desses alimentos que eu falei, você consegue abaixar 1 miligrama por cento do seu ácido úrico no sangue. Se você estava com 8, você vai para 7. Se você estava com 7, você vai para 6. Se você tomar um comprimidinho de halopurinol, abaixa 4. Então, o que acontece? Beber moderadamente, comer também de uma maneira bem orientada e não proibir o paciente. Porque veja, olha, às vezes o paciente vai no consultório e fala assim, doutor, eu sou diabético, não como nada de carboidrato. Eu sou hipertenso, tiraram todo o meu sal, tiraram as coisas gostosas que eu gostava de tomar, meu colesterol é alto, tiraram todas as minhas carnes gostosas que eu gosto de comer, agora tenho ácido úrico, você vai me tirar tudo isso também, meu? Então, ele fala, doutor, então não tenho mais o que fazer. Né? Então, o que a gente faz? A gente fala, faça tudo com moderação. Né? E procure sempre o médico para poder orientar, para saber como é que pode abaixar esse ácido úrico. Quando a gente faz a coisa com moderação, não tem problema. E esse autoconhecimento também, ele consegue identificar, às vezes, o gatilho, né? Consegue. Às vezes o doente chega no consultório, doutor, tudo isso que o senhor falou, eu como tudo isso aí. Nada me faz mal, mas quando eu tomo cerveja, é certeza que eu vou ter crise. Então não toma cerveja. Mas só que hoje nós já temos como prevenir. Tem medicamentos como a colchicina, que você vai usar no paciente, o próprio halopurinol para baixar o ácido úrico. A gente tem como conduzir e o paciente ter uma vida mais gostosa, um pouco melhor. E o paciente que tem o diagnóstico, ele tem que usar essa medicação assim como é, por exemplo, o diabético ou pressão alta o tempo todo? Ou ele, a partir do momento que ele tem o autoconhecimento, ele consegue ficar sem medicação? Olha, a gente tem feito assim, nos primeiros 12 meses, eu normalmente mantenho a medicação fixa, que normalmente eu uso a colchicina e o halopurinol nesses pacientes. Em alguns casos, tem doente que não suporta o halopurinol, que o halopurinol ele é um bloqueador de xantina oxidase, ele vai diminuir o ácido úrico. Às vezes eu dou um uricosúrico, que é a chamada benzobromarona, que eu mando manipular, aviar, porque não tem no mercado. Mantenho esse doente sem crise durante 1 ano. Se ele atingiu a meta de 1 ano, isso aí é o que eu faço no consultório. 1 ano, tá bem? Tô bem. Mas nós vamos começar a tirar um pouco os remédios. Aí eu vou tirando lentamente a medicação. Tem doente meu hoje que não toma nada. Ele aprendeu a conviver, sabe como manejar a alimentação. Vai legal. Só para falar um pouquinho ainda da crise aguda de gota, que você sabe que o estresse também, tem muito doente que fala, doutor, passei por um momento de muito estresse, desencadeou a crise. Eu acho que tem uma alteração metabólica ligada aí com adrenalina, com síntese proteica, ligada com a própria ansiedade, com a própria tensão. Bom, doutor Provenza, a gente vai falar agora de um tema que, né, aprendi a gostar, né, e lidar, e tenho feito bastante diagnóstico depois disso, também que é uma coisa interessante, que é a espondilite anquilosante, né, que é uma doença que o senhor fez o meu diagnóstico, né, eu sou portador de espondilite, convivi muitos anos, né, eu ortopedista, cirurgião de coluna, com dor, com rigidez, e talvez negligenciando os sintomas, né, por conta disso, né, convivendo com uma dor crônica nas costas e uma dor glútea intensa também, que eu sempre pensava que era uma questão muscular.
E aí foi feito o diagnóstico que realmente melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa doença que é muito prevalente aí. Do diagnóstico dela, né? Como que a gente trata e quais os riscos que ela pode trazer, né? Quando ela chega num estágio mais avançado. Antes de falar da espondilite, vou falar um pouco de como nós somos médicos, né? Nós fazemos automedicação. A gente critica os pacientes que fazem automedicação, a gente acaba se automedicando. Isso é uma confissão para que todo mundo saiba. E é verdade mesmo, né? A gente vai mascarando. Sim. Né? Você vai tomando, acha, não é nada, isso é uma dor nas costas e tal. Aliás, para falar da espondilite, né? E que às vezes tem pessoas que não acreditam muito que o doente está doente. Antes de falar do quadro clínico, você falou em espondilite anquilosante. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui e vou falar assim, espondiloartrite. Antigamente a gente chamava também de espondiloartropatia. Não, tira fora. Espondiloartrite, abre uma chave. 5 doenças. Espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite por doenças inflamatórias intestinais. Antigamente a doença de Reiter, que hoje a gente chama de artrite reativa, e a espondiloartrite indiferenciada, que você não consegue encaixar em nenhuma delas. Então aí quando você não sabe, você fala que é indiferenciada. Né? Ou idiopática. Ou idiopática. E a sexta que eu esqueci aqui, juvenil, em crianças. Criança pode ter também, é bem raro. Como é que começa essa história toda? Tem algumas, eu diria que tem 3 maneiras de começar que a gente não presta muita atenção. Lombalgia de ritmo inflamatório. Mas o que é lombalgia de ritmo inflamatório? Se tem inflamatório, tem outro tipo. Tem a mecânica. Lombalgia mecânica da artrose, você se sente bem com o repouso e piora com o esforço físico. Na lombalgia inflamatória das espondiloartrites, você piora com o repouso. E a grande queixa do paciente, doutor, eu acordo à noite, eu tenho que me levantar às vezes, tenho que me movimentar porque eu sinto muita dor nas costas. Então esse é um sintoma que a gente tem que ficar de olho. Tem doente que vai ao pronto-socorro de madrugada acordar o plantonista que está com dor nas costas e muitas vezes ele é maltratado. Porque você veio me acordar de madrugada aqui. Mas na verdade é porque ele está com dor. É uma dor que não passa, não cessa. Então, aqui fica a nossa mensagem. Dor nas costas com mais de 3 meses de duração, de ritmo inflamatório, aquela que não melhora com repouso, pode procurar processo inflamatório e doença. Isso era um sintoma que eu tinha muito, né? Eu tinha muita dificuldade para dormir, eu despertava muito à noite, porque qualquer movimento que eu fazia gerava dor, eu acordava. Então, meu sono era péssimo além de tudo, né? Muita dor costal também, né? E a dor migratória, às vezes doía a lombar, às vezes doía a dorsal, às vezes doía a cervical. Então, assim, um ritmo que não tinha um padrão, e eu não conseguia entender. A outra coisa interessante, e aqui vale para os oftalmologistas, presença de uveíte. O doente vai lá no oftalmologista com o olho vermelho, uveíte esse mês que vem mais uma uveíte, e assim vai uveíte. E com uveíte e uveíte, que é a inflamação da íris, do corpo ciliar ali, da coroide, você pode ficar cego. E hoje os oftalmologistas estão extremamente atentos com isso. Uveíte, ele já manda para o reumatologista. Se for uma uveíte que ele já suspeita que é uma de câmara anterior ou posterior, ele já encaminha para o reumatologista. Então, às vezes, ela começa assim também, com uma uveíte. Tem nada a ver com o reumatologista. Sim. E acaba... E a outra, que a gente tem que ficar atento com a espondilite, as entesites. Sobretudo no calcanhar. Doutor, eu levanto de manhã, eu tenho que andar na ponta do pé. Eu não consigo pôr o calcanhar no chão. E, ó, doutor, já tem mais de 6 meses isso aí. A entesite do calcâneo e do Aquiles é muito comum nos pacientes com espondiloartrite. Bom, o diagnóstico,
Tem esses detalhezinhos que eu acabei de falar, que são importantes, que podem começar assim, mas basicamente é uma doença que gosta muito da articulação sacroiliaca. E todos nós sabemos que a articulação sacroiliaca ela tem pouquíssimo movimento, né? É uma sinartrose, né? Pouco movimento. Mas dói bastante ali. E aí você pode ter acometimento de um lado só ou dos dois lados da sacroiliaca. Na espondilite anquilosante é mais frequente e mais comum afetar os dois lados. Na artrite psoriásica, na artrite inflamatória dos intestinos, doença inflamatória do intestino, é mais unilateral. Pode afetar a coluna lombar, coluna dorsal, coluna cervical, formando aquelas calcificações chamadas sindesmófitos. O sindesmófito que aparece na espondilite anquilosante, ele é fininho, unindo o ângulo superior de uma vértebra, inferior de uma vértebra, ao superior da outra. Fininho, 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 fininho. Como é que é o sindesmófito da artrite psoriásica? Em chama de vela. Grande. Tá? Como se fosse colchete assim. Tá? Toda a coluna vertebral. Isso vai avançando até a cervical. O paciente vai perdendo o movimento. Ele, para se movimentar, ele vai se tornando um bloco e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Se você não fizer nada, ele pode afetar também quadris, pode afetar ombros, e ele adquirir aquela posição que todos conhecem aí, que é a posição do esquiador, que é a fase praticamente que não tem o que fazer mais pelo paciente. É muito difícil, é muita... Aí na fase do esquiador, que já tem toda a anquilose, o paciente quase já não sente mais dor, mas também perdeu a mobilidade, né? Com isso também, o grande problema da espondilite é você ter acometimento das articulações condroesternal, né? E também entre as vértebras e a costela. Você vai ficando com o pulmão extremamente preso, amarrado, e a expansibilidade torácica diminui e as infecções pulmonares aparecem, né? Por falta de expansibilidade torácica. Um exame que é muito importante, mas também ele não é, se ele estiver ausente, não afasta o diagnóstico, é o HLA-B27. É um marcador genético chamado HLA-B27, que aparece nas espondiloartrites. Muito bem. Quando você tem lombalgia crônica por mais de 3 meses do tipo inflamatória, critério obrigatório. Vem para baixo aqui. Sacroileite, uni ou bilateral. E HLA-B27 positivo, só isso aqui você já fechou. Pumba. Você tem uma espondiloartrite. Vamos supor que você tem só a sacroileite e não tem o B27. Você tem os critérios menores. Antecedente na família de psoríase. Dactilite. Presença de dactilite. Uveíte. Melhora com anti-inflamatório não hormonal. Tem todos os critérios. Você tem que pegar mais 2 critérios aqui de baixo e juntar com esse aqui de cima. Pronto, fechou o diagnóstico também. Eu fiquei amarrado no HLA B27. É que o meu era negativo. Eu tinha testado 2 vezes, né? Bom, não tenho e negligenciei, né? A gente não quer acreditar que a gente tem o problema. É porque aparece só em 70%. 30% fica sem. E a clínica era muito característica, mas eu tinha um HLA negativo e eu levei aí, sei lá, quase 10 anos para poder fazer o diagnóstico. E tem também o falso positivo, que é o paciente que tem o HLA B27 e não tem. Perfeitamente. Tem pacientes que vão no consultório também e às vezes passa por uma rotina de exames complementares com um clínico geral e vai lá no combo. No combo vai FAN, fator reumatoide, tem lá um B27, daqui a pouco tem um B27 positivo. Precisa tomar um pouco de cuidado de não imputar a ele uma doença que ele não tem. Sim. Então o B27 pode estar positivo em cerca de 15 a 20% dos pacientes que não tem nada. Né? Então isso é verdadeiro. Como também o fator reumatoide para artrite reumatoide. Como FAN. Isso. Então FAN, fator reumatoide, HLA B27, se você não tiver a clínica, esquece. Não considera. Interessante. Então, basicamente, esses são os critérios mais importantes. E no tratamento, a importância do exercício físico. E quanto mais exercício você vai fazendo,
as articulações interapofisárias posteriores e também os ligamentos, eles não se calcificam. Então, conforme você usa bem as interfacetárias, né? Isso ajuda a evitar a anquilose. O que é a anquilose? É a soldadura de uma superfície sobre a outra. Por isso aí vem o nome espondilite anquilosante. Hoje a gente já não usa mais esse nome, viu? A espondiloartrite axial radiográfica. Mas não esquece, vamos continuar usando espondilite, como muitos usam também a síndrome de Reiter para outra doença, né? Mas não está errado usar a espondilite anquilosante, não. E é uma doença bastante limitante, né? Porque nessa fase tardia, a perda do movimento, no nosso caso, o que a gente acaba vendo no consultório é o paciente extremamente deformado, né? Cifótico. Em bloco, né? Em bloco, tentando utilizar de outras articulações, às vezes, para poder fazer a manutenção da sua marcha, do seu equilíbrio, né? Esse desequilíbrio da coluna traz sobrecarga de quadril, sobrecarga de joelho, né? Muitas vezes, né? Da base cervical. São pacientes que nessa fase têm muita dor e muito sofrimento, né? Pela perda funcional, né? Uma coisa interessante também, para vocês que operam coluna, é muito cuidado também. Às vezes você tem uma hérnia discreta, pequena, que está no forame de conjugação, está ali dando uma comprimidinha, tal. Às vezes você está meio em dúvida. Se ele tiver também, porque o paciente com espondilite, ele pode ter uma pseudociática. Pelo próprio trajeto do nervo ciático, passando ali pela região da própria articulação sacroiliaca ali, ele pode ter dores irradiadas para o membro inferior, e às vezes você imputa isso ao... Um achado lá em cima. Um achado lá em cima, você opera o resultado ruim, né? Então, é importante ter a história clínica é bacana do paciente. É um relato, né, de quem tem, que realmente o exercício é fundamental. Fundamental. Né? Então, manter a atividade física, o aeróbico faz muito bem. Né? Aqui, a gente já conversou muitas vezes em relação ao autoconhecimento, né? Identificar o que são os gatilhos das crises, né? As manifestações aí não tão frequentes como a dactilite, né? Que também apareceram, que o CRM positivo que teve tudo, né? Inflamação na articulação cervical, então assim, coisas que não são tão frequentes, né? Mas você entender, né? O que pode gerar aquela crise. E aí vem tudo, né? Que é coisas normais da vida cotidiana de todo mundo. É o estresse, é a alimentação irregular por conta de questões, às vezes, né, de rotina, o sono, né, de má qualidade, que interfere demais nisso. Né? Então, assim, ajustar isso me trouxe uma qualidade de vida muito grande, assim, que eu lhe agradeço muito, porque eu fiquei mais de 10 anos sem conseguir dar um trotinho de dor, né? Porque dói, né? Incomoda muito, né? O meu sono era péssimo. Eu levantava de gatinho de 4, literalmente, né? Porque aquela rigidez, aquela dor, não conseguia ficar ereto. Então, hoje eu tenho uma vida normal. Né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado aí pela presença. A gente queria ficar realmente falando mais. Vai ter que voltar. A gente tem muita coisa para conversar, né? É muita sinergia mesmo, né? Das especialidades e muitos temas que são de interesse público aí que a gente tem que divulgar. Tá? Então, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço muito a você, ao Ricardo. Obrigado mesmo. E que esse programa fique por muito tempo levando conhecimento, informação científica e, sobretudo, a verdade da medicina. E aí também tem uma coisa que a gente quer que aconteça mesmo, é que as pessoas sempre procurem o atendimento médico, né? É fundamental esclarecimento e não se automedique, né? É uma coisa preocupante. E como que as pessoas podem encontrar o senhor? O senhor tem rede social, site... Ou o senhor não é muito adepto a essa... Eu fui dar uma entrevista esses dias numa TV e perguntaram a mesma coisa, né? E cheguei em casa e levei uma bronca da minha mulher. Você devia ter falado alguma coisa. Não, na verdade, a minha clínica é lá em Indaiatuba e vocês podem procurar no Google pelo IMAP. O IMAP é a nossa clínica lá em Indaiatuba. Faço parte junto com o grupo que está lá, né? E o que precisar, estamos às ordens lá. Muito bom. Bom, para me achar nas redes sociais, @Rafael Barreto Silva, @Papo Coluna. A gente está no Instituto da Coluna Campinas e meu colega aqui,
Ricardo Acácio. Meu também, né? No Instagram é Dr. _Ricardo Acácio. Mas eu quero destacar realmente o @Papo Coluna, né? A gente tá no Spotify, tá no YouTube. A ideia do projeto, digamos assim, como o Dr. Proença falou, é trazer informação de qualidade, é focado no paciente, né? Aqui a gente não tá para fazer nenhum tipo de menção para, entre aspas, para médico, né? Ficar falando de uma linguagem difícil. Então a gente viu aqui num bate-papo que foi bem compreensivo tudo, né, Rafa? Então, pedir que as pessoas divulguem, que ajudem, passem para os outros, né? Porque é informação realmente que vai trazer bastante ajuda e benefício para todo mundo aí. Obrigado. Muito bom. Obrigado.